Quem tiver com a palavra de Deus, abre Mateus capítulo 20, a partir do versículo 1, que foi o evangelho de domingo. Vamos ouvi-lo. Jesus disse: porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça desocupados e disse-lhes: ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tornando a sair pela hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. Saindo pela hora 10ª, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os da hora 10ª, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um também eles. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses últimos fizeram 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o peso do dia, o calor do sol. Ele então disse a um deles: amigo, não fui injusto contigo. Não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho o direito de fazer o que quero um que é meu? Ou estás com ciúme porque sou bom? Eis como os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Todas as vezes que vocês escutam uma parábola, Jesus tem um ensinamento escondido nela. Tem um momento que ele vai dar uma chave, né? Ele vai dar uma virada, e a virada aqui é exatamente na hora que ele paga os últimos, igualzinho ele combinou com os primeiros. Aqui é a grande virada. Nós vamos conversar sobre isso, mas é para a gente pensar. Qual é o sentido da gente escutar essa parábola hoje? Um pai de família saiu para mandar trabalhadores para a vinha, mandou cedo, mandou várias horas do dia, até faltando 1 hora para escurecer, pagou todo mundo igual. Quando a gente escuta uma parábola dessa, que a gente fala, esse pai de família é absolutamente injusto, porque apesar da gente ser cristão, e essa parábola, ela vem nos dar uma sacudida, porque nós somos cristãos, escutando essa parábola, no nosso coração aparece um monte de coisa, um monte de pensamento, e a gente precisa perguntar: como é que eu de verdade estou como cristã? Como é que eu sou como cristã? Qual é o conceito de ser cristã nesse mundo hoje? Nós somos cristãos, estamos inseridos no mundo do mérito, da meritocracia. Então a pessoa tem que ganhar de acordo com o que ela produziu. Esse é o mundo que nós estamos, que tudo vale de acordo com o que você faz. Por isso as homenagens, por isso as medalhas, por isso a gente fala, bacana aquela pessoa que fez aquilo, mereceu, por isso ganhou. Nós avaliamos tudo no mérito. A pessoa morre e a gente vai falar as obras que ela fez, não é assim? Então a gente está sempre avaliando o outro pelo tanto que ele produz. Aí, como é que nós, inseridos nesse mundo do mérito, escutamos essa parábola que Jesus vem quebrar tudo e trazer para nós uma única palavra que se chama? O que vocês percebem? Como é que Deus se revela aqui? Qual que é a grande chave dessa parábola? Igualdade. É a gratuidade de Deus. Deus dá o dom
gratuito. Ele nos criou por amor. E o amor que Ele tem à humanidade é um amor que não tem como ser pago. Okay? O que nós podemos fazer? Esse amor, quem dá o dom, quem é grato, que faz essa gratuidade, Ele simplesmente dá. Ele está esperando que você retorne. Inclusive Ele corre o risco que a gente fale: tudo bem, você pode me amar, mas eu não quero nem saber que você existe. É uma opção. Mas Ele dá o dom para que, de forma que a gente se sinta amada, a gente aprenda a amar o irmão. E Deus quer a salvação de todos. Então, quando eu escuto essa parábola, eu tenho que pensar: como é que eu me vejo como cristã? Porque às vezes o meu conceito de ser cristão é o conceito do trabalho, do esforço. Eu trabalhei o dia inteiro, nós tomamos sol o dia inteiro. E aí tem uma turma que fica à toa, não faz nada. Olha o nosso conceito de ser cristão. Ou às vezes eu acho que ser cristão é renunciar e falar: bem, faz esse povo que não tem nada, porque impede eles de fazer nada. A gente é cristão, Deus deu uns mandamentos. A gente corre um risco imenso de reduzir e fazer também na religião a meritocracia e achar que porque nós temos ou fazemos alguma coisa, Deus nos deve alguma coisa. É a religião do ego, do farisaísmo. Nossa, mas eu faço tanta obra, já tanta coisa bacana, então Deus vai fazer para mim também. Ele tem que me pagar. Eu estou falando alguma coisa que vocês não estão entendendo. Vocês não veem isso todo dia. Mas como que eu, que pago o dízimo, tenho grupo de oração, faço, aconteça, rezo o texto, vou à missa, aconteceu isso comigo? Deus está me devendo o quê? Está vendo como é que até na religião a gente vai fazendo a religião do ego? Isso é um perigo. É um perigo. Porque quando Deus dá, Ele ama os filhos, Ele nos criou por amor, e deu muitos dons. A primeira é o dom da vida. E quando eu não entendo isso, e não trabalho colocando Deus comigo, eu estou sempre de olho no outro. Fala: Senhor, mas olha o que o Senhor deu para o outro ali, ó. Isso desencadeia o que em mim? A inveja, o ciúme, a comparação, que é uma tragédia. Mas fulano sabe falar, sabe cantar, sabe. E daí, minha filha? Então, como que é impressionante, qual que é a importância da gente conversar esse assunto das parábolas do trabalhador da vinha hoje, para que a gente possa se ver como cristão. Então, como cristão, aquele que chega por fala: Senhor, eu estou aqui rezando, tem 10 anos pedindo uma graça, que a pessoa entrou agora, o Senhor já deu um negócio para ela. O Senhor está sendo injusto, não. E ele combinou um denário, né? Ele não foi injusto, ele combinou o mesmo preço, a mesma coisa. O denário é a imagem e semelhança dele que nós somos. Ele imprimiu em cada um de nós, porque a imagem do rei é que está no denário. A gente ainda não entendeu que somos criados para ser filhos dele, e que ele nos prometeu e nos convidou para uma coisa que chama vida eterna. Nós não entendemos isso ainda, que de verdade temos um pai, e que de verdade somos irmãos, e que a nossa vida não resume a isso aqui. Não entendemos ainda. Não entendemos que se eu fui chamado lá no início, ou o outro foi chamado no fim, isso é um privilégio. Por causa de quê? Qual que deveria ser a minha grande preocupação e a sua grande preocupação? Qual é? Qual deveria ser a nossa preocupação? Nenhuma? Se nós somos irmãos, todo mundo conhece esse amor de Deus? Vocês acham que todo mundo conhece isso? Então
Então a nossa preocupação, se nós somos irmãos, é trabalhar para a salvação da alma daquela pessoa que não sabe. Mas a gente não preocupa com a salvação das almas. E isso é uma batalha. Fala, que isso, Filó? Nós temos que pensar nisso. É o reino de Deus. Nós já acordamos para Ele. Nós já tomamos consciência do denário, já recebemos o denário. Mas e o outro, e o meu irmão? Nós ainda não alertamos para isso, não é? Então, a gente ainda não se põe a trabalhar. Quando Jesus, Nossa Senhora e São José perderam Jesus por 3 dias, não gosto nem de pensar no sofrimento, nem dela nem dele, que perdeu ele por 3 dias. Somente as almas que já pecaram profundamente sabem o que é perder a Deus. E sabe da alegria que é poder vê-lo de volta, quando eles enxergaram ele, acharam ele no templo. Está em Lucas. O que foi que Jesus falou para a mãe dele e para o pai? Ela perguntou, por que vocês me procuravam? Por quê? Vocês não sabiam que eu tinha que estar preocupado com as coisas do meu pai? Então a gente precisa entender isso, que quando a gente trabalha com a consciência de que eu estou nesse mundo e que eu vivo esse mundo, esse período que eu estou aqui, junto com Jesus, com a consciência que eu sou filho de Deus e executo a minha obrigação, a minha função, aquilo que Ele me deu, com Ele a vida passa a ter um sentido. Então você vê muita gente sem sentido, fala que a vida não tem sentido. Mas a minha vida tem sentido a partir do momento que eu coloco a minha vida para Deus, e tudo que eu trabalho é junto com Ele, seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja na empresa, seja onde você estiver, nas suas relações sociais, seja onde você estiver, você vai fazer o trabalho da santificação. Você santifica o ambiente que você trabalha, você santifica a sua casa, você santifica as relações, porque você está com Ele. E quando você trabalha com Deus, com essa consciência, você tem tempo de ter o olho estrábico e preocupar com o que o outro está fazendo? Não. Compreendem? Eu tenho que preocupar com aquilo que Ele me deu, eu tenho que fazer com que aquele talento possa render. É a parábola. Eu tenho que fazer aquilo render para quem? Para mim? Compreendem? Não é para mim, é para Deus. É diferente. Então, por que vocês me procuram? Não sabia que eu tenho que estar preocupado com as coisas do Pai? Já imaginou o dia que a gente acordar de manhã e de verdade estar preocupado com as coisas do Pai? De verdade tomar consciência de que eu sou um trabalhador da vinha do Senhor? Que eu trabalho para que o reino de Deus aconteça? Filó, eu nunca pensei nisso. Acordo de manhã, tem tantas coisas para fazer. Menino para olhar, marido para resolver as coisas, trabalho para fazer, para prestar atenção que isso é o reino de Deus. Sim, eu preciso fazer com que o reino de Deus aconteça aqui, agora, onde eu estiver. Então, se eu estou reunido mais uma pessoa, e se eu sou capaz de um sorriso, de um olhar, de um cuidado, de uma atenção, o reino de Deus está acontecendo naquele momento, naquele lugar. Porque o reino de Deus é amor. Deus é amor e gratuidade. Então, se eu tenho um gesto assim, o reino de Deus acontece nesse lugar, nessa hora. É assim que as coisas vão trabalhando. Compreendem? É dessa forma. Então nós precisamos de estar de verdade preocupados. Acordar de manhã e falar, eu tenho que estar atenta com aqueles que ainda não despertaram, com aqueles que ainda não têm Deus como centro de verdade da vida, e que não correspondem, porque Deus não está preocupado se eu vou corresponder ao amor dele, porque Ele não consegue ser outra coisa a não ser amor. Deus sempre vai dar, Ele sempre é esse ato de bondade. Ele não nos compara, não tem um filho igual ao outro, que Ele vai comparar. O que São Paulo fala para nós? O que você tem que você não recebeu? Então que mérito a gente tem? Eu dei para mim algum dom? Não, tudo nós recebemos do Pai, para
trabalhar no reino dele. Só que nós pegamos as coisas e guardamos ou enterramos. Ao contrário, eu tenho que falar: Senhor, o Senhor me fez e me colocou. Na verdade, a nossa grande missão é ser filho de Deus. O nosso caminho de santificação é a nossa profissão. É aonde você trabalha, é o seu caminho de santificação, mesmo que seja com moda, não é? A gente pode santificar. Então, seja com o que for que eu trabalho, eu posso santificar. Como? Sozinha? Não, com Ele, porque sem Ele, parabéns. Mas nada é nada, guardem isso, João 15. Sem mim, nada, mas com Ele, tudo. Então é preciso que a gente se liberte desses conceitos que a gente vem carregando. Ah, se eu rezar direitinho, se eu fizer todas as coisas direitinho, Deus não vai me castigar. Ó, que Deus que é esse que vocês acreditam? O nosso Deus é Deus de amor. Ele nos criou por amor e quer que todo mundo se salve por amor. Ele quer todos os filhos junto do Pai, todo mundo com Ele. Se você já descobriu a importância, a beleza, a coisa maravilhosa de poder conhecer esse Pai e caminhar com Ele, fale com seu irmão. Mas não para dar medo a Ele, ao contrário, para dar sabor à vida dele. Fala: essa vida sua está tão apagadinha, deixa eu te dar uma cor, deixa eu te dar emoção, está meio apagado, deixa eu te apresentar alguém de emoção, chama Espírito Santo. Coisa louca, nunca cansa. Conversa, ensina, mostra um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus da gratuidade. Não igual a gente que dá as coisas para o outro já pensando, contabilizando, será que ele vai fazer o que em troca? Esse não é o amor de Deus. Por isso que essa parábola, ela dá um soco em nós. Porque quando o último recebe a mesma coisa, somente Deus é bom. Deus dá em abundância. Nós é que medimos, nós é que somos miseráveis. Nós é que somos avaros. Deus não. Deus é mão aberta. Ele é Pai. Ele doa. Mas o dia que a gente precisa começar a se preocupar com essa pergunta de Jesus: não sabias que eu tenho que estar atento às coisas do meu Pai? Desde quando isso já foi uma preocupação na nossa cabeça? Nós levantamos e preocupamos só com a nossa subsistência. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho que comprar isso, eu tenho que pagar comida, eu tenho que... nós somos mais do que isso. A vida que nós somos chamados vai além de comer, de vestir. Vai muito além. Nós somos chamados para voar. Por acaso nós somos águia. Deus nos fez como águia. Por acaso nós somos perdidos aqui embaixo, com as asas meio quebradas. Mas nós nascemos para voar. É para voar. Os momentos que nos permite dar esses voos é a oração. Nos permite abrir o céu e falar: não é para aqui que eu sou feito, é para muito mais. É para muito mais. Deus não nos criou para pouca coisa, mas é para muita coisa. Mas enquanto vocês não se convencerem disso, não experimentarem isso, vocês poderão ensinar isso a quem? Nós não podemos passar uma ideia de um Deus mesquinho, de um Deus que vai estar lá contabilizando tudo que eu fiz ou deixei de fazer. Não é esse Deus. Nosso Deus é amor, bondade, gratuidade. Ele combinou com todos nós que nos criaria para a vida eterna e que cada um de nós seria a imagem e semelhança dele. A imagem todos somos, a semelhança a gente é quando? Quando a gente se torna semelhante ao Pai. Porque a gente fala assim: eu sou a imagem e semelhança de Deus, é mesmo? Imagem somos. E a semelhança, quando que nos tornamos semelhantes? Quando? Muito bem. Quando aprendemos a amar. O dia que Jesus fala: tudo que você fizer por amor, tá certo? Vai conseguir muita coisa através disso. Mas tudo que você fizer sem amor é tempo perdido. Vai avaliando quanto tempo nós perdemos. Porque aprender a amar não é fácil. Mas quando eu tomo consciência do tanto que eu sou amado, como é que eu faço com esse amor? Ele me dá esse dom para que eu passe esse dom para frente. Então eu sou amada para amar. Olha como é que o dia que a gente compreender isso, como é que o mundo fica melhor?
Então, nas minhas relações, né, lá no trabalho, na minha casa, se eu levantar disposta a amar, porque essa é a marca do reino, tudo melhora. Eu paro de implicar com o outro, porque às vezes eu invejo tanto o outro que eu já criei uma barreira com o coitado que nem está sabendo que está sendo invejado, eu estou querendo matá-lo. Estou com ciúme que ele está prosperando, estou bravo porque ele é feliz, e vou morrendo dentro de mim, porque a inveja te corrói, ela te mata, te deixa irritado, mal-humorado. A pessoa te cumprimenta, você fala, nem responde. A pessoa fala, viu que dia lindo, não estou vendo nada bonito. Para que esse mau humor? Pela inveja. A pessoa que é amada, que carrega o amor, ela é de bem com a vida, ela é feliz, não se compara com ninguém, porque não tem Deus, não vai nos comparar. Diante de Deus, nós somos filhos todos iguais, absolutamente iguais. Então que privilégio poder despertar para isso e de verdade trabalhar para o reino dele, de verdade estar preocupado com a salvação das almas, de verdade lutar para que as pessoas descubram esse Deus de amor, tenha uma qualidade de vida muito melhor, saiba que tem um pai que pode se amparar, revela isso para o outro, que não precisa nada se preocupar, tudo eu posso falar com o meu pai. Que hora que eu for rezar, só contar para ele. Isso é rezar, isso é oração. Você vê o povo angustiado, triste, deprimido, tomando remédio para dormir, remédio para acordar, depois remédio para permanecer acordado. Conta para ela que se ela receber uma Eucaristia, ela está curada. Tenha ousadia de falar isso. Que Jesus possa ser o tema das nossas conversas, a gente nem toca nesse assunto. Filó, mas é porque hoje é delicado falar de Deus, não é delicado com nenhum. Porque a gente é um bando de cristão acuado. No dia que a gente levantar o peito e falar em quem cremos, a gente é que vai acuar o outro. Nosso Deus é vivo, Ele é a mesma ideia, e Ele é o Senhor do universo. Esse é o Deus que cremos, esse é o Deus que pôs você aqui hoje, esse é o Deus que nos mantém de pé, esse é o Deus que eu creio, que eu falo e Ele escuta e age se a gente não atrapalhar Ele. É assim que nós somos filhos e filhos amados, que esse amor que Ele tem por nós é eterno. Nada que a gente pode fazer pode mudar o que Ele sente por nós, que ninguém consegue nos tirar da palma da mão dele. A gente tem medo de quê? Como diz Paulo, se eu vivo para Ele, se eu morro para Ele, estou com Ele sempre. Por que estamos tão acuados? Nós temos que ter alegria de pertencer a esse Deus, alegria de poder trabalhar por Ele, não ter medo de alguém falar, nossa, mas você segue os mandamentos? Fala, minha filha, deixa eu te contar, mandamento foi a cartinha que Deus mandou para mim, que Ele é meu pai, sabe por um preço, falou, minha filha, vou te dar uma orientação, não mexe com isso não, minha filha, aqui, deixa eu te contar, me ama acima de tudo, e cuida do seu irmão, não mata, não fala mal, não julga, não fica querendo as coisas dos outros, por que está querendo o marido da outra, a mulher do outro, a casa do outro, a roupa do outro, para que é isso? Te dou o que você precisar. Para que querer a coisa do outro? Isso. São simples. Isso é regra de viver bem. Presta atenção para você ver. Só os 3 primeiros referentes a Deus. O resto é tudo uns aos outros. Ele está me ensinando a ser feliz nesse mundo, a não arrumar confusão com ninguém e viver olhando para quem? Para Deus, mas preocupado com o irmão. Então a gente pisa no chão e olha para o céu. Pisa no chão e olha para o céu. Fala, Senhor, me ajuda a ajudar meu irmão. Como é que eu falo com ele para poder buscá-lo para o Senhor? O Senhor conhece ele, porque ele é seu filho. Me ajuda. Me ajuda a ter a atitude certa. Me ajuda a cuidar dele. Me ajuda a ver como é que ele se sente amado. Porque tem gente que se sente amado só levar um presente. Tem gente que se sente amado só dar um abraço. Tem gente que se sente amado só falar, nossa, seu cabelo está lindo. Mulherzinha, então até muda de pose. É assim. Como é que eu vou atrair essa pessoa para o Senhor? Me ajuda. Não na falsidade, de forma alguma. Não é para mentir, mas me ajuda como que eu acho o caminho do coração dela, que o Senhor sabe. Me ajuda, eu tenho que buscar esse povo para o Senhor. Esse povo aí, que o encardido está tentando pegar, não deixa que ele vença, Senhor. Que não vai vencer mesmo, porque Deus vencerá, já venceu. Mas me ajuda a fazer com que enquanto ela caminha, que ela caminhe melhor. Semana passada eu falei isso para vocês, é fantástico pensar que hoje pode ser o último dia. Tudo que a gente faz é melhor. Pode ser o último abraço, pode ser o último oi, pode ser a última coisa que eu posso dar para alguém, pode ser a última oportunidade de servir a alguém.
Pode ser quando eu estou atendendo uma criança, eu falo, pode ser a última oportunidade de tirar a dor de alguém. Pode ser a última. Então fazer bem feito, cuidar bem. Pode ser a última chance de dar alguma coisa para alguém comer e saborear. Pode ser a última. Comece a perceber como é que Jesus é delicado. Como é que ele vai pôr nenhum dia você pode fazer o mesmo trajeto, ele não permite que repita. As pessoas que você encontra não são as mesmas. As oportunidades que ele te dá são únicas, é só naquele dia. Comece a prestar atenção nisso. Não perca a chance de falar de Jesus. Quando alguém fala, não, mas que animação tanto que você trabalha. E essa alegria que você trabalha. Vou ouvir me perguntar, o que você toma? Ó, corpo e sangue de Deus vivo. Dê à pessoa o desejo de querer. Desperta nela o desejo desse Deus que está sendo alcançado. Alguém te trouxe até Ele. Leve, busque alguém e ajude o outro a chegar até Ele. Às vezes a pessoa não sabe como chegar. Mas existe alguém que pode nos ensinar isso todo dia. Essa pessoa é ela. É Maria. Porque ela escutou ele falando isso. Ela sabe que a gente precisa se preocupar com as coisas do Pai. Ela viu aquele menino crescer. Ela é testemunha ocular de ver aquele menino crescer preocupado com as coisas do Pai. Então hoje eu quero encerrar pedindo a ela que quando ela perceber que a gente distraiu da missão, que é uma honra poder servir ao Senhor, é uma honra, que ela, quando perceber que ela é mãe, conhece cada um, quando ela perceber que a gente distraiu e que o mundo está nos chamando muito mais e que nós estamos muito mais preocupados em ser elogiado, aplaudido, ter méritos diante do mundo, a gente ainda está tão preocupado em acumular as coisas aqui, apesar de saber que vai deixar todas aqui, tudo vai ficar. Então quando ela perceber que a gente está sendo seduzido, esquecendo das coisas de Deus, que ela chegue no nosso ouvido, sabe? Com aquele jeitinho dela manso, né? E puxe a orelha, mas daquele jeito delicado dela. E fala, não se esqueça, não se esqueça, que o tempo que você está trabalhando não é seu. Esse tempo que Ele te deu não te pertence. O tempo que Ele te deu para trabalhar na vinha é dele. Esse tempo pertence ao nosso Pai que está no céu. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é
aquela caminha melhor. Semana passada eu falei isso para vocês. É fantástico pensar que hoje pode ser o último dia. Tudo que a gente faz é melhor. Pode ser o último abraço, pode ser o último oi, pode ser a última coisa que eu posso dar para alguém, pode ser a última oportunidade de servir a alguém. Pode ser quando eu estou atendendo uma criança, eu falo, pode ser a última oportunidade de tirar a dor de alguém. Pode ser a última. Então fazer bem feito, cuidar bem. Pode ser a última chance de dar alguma coisa para alguém comer e saborear. Pode ser a última. Comece a perceber como é que Jesus é delicado. Como é que ele vai pôr nenhum dia você pode fazer o mesmo trajeto, ele não permite que repita. As pessoas que você encontra não são as mesmas. As oportunidades que ele te dá são únicas, é só naquele dia. Comece a prestar atenção nisso. Não perca a chance de falar de Jesus. Quando alguém fala, não, mas que animação tanto que você trabalha. E essa alegria que você trabalha. Vou ouvir me perguntar, o que você toma? Corpo e sangue de Deus vivo. Dê à pessoa o desejo de querer. Desperta nela o desejo desse Deus que está sendo alcançado. Alguém te trouxe até Ele. Leve, busque alguém e ajude o outro a chegar até Ele. Às vezes a pessoa não sabe como chegar. Mas existe alguém que pode nos ensinar isso todo dia. Essa pessoa é ela. É Maria. Porque ela escutou ele falando isso. Ela sabe que a gente precisa se preocupar com as coisas do Pai. Ela viu aquele menino crescer. Ela é testemunha ocular de ver aquele menino crescer preocupado com as coisas do Pai. Então hoje eu quero encerrar pedindo a ela que quando ela perceber que a gente distraiu da missão, que é uma honra poder servir ao Senhor, é uma honra, que ela, quando perceber que ela é mãe, conhece cada um, quando ela perceber que a gente distraiu e que o mundo está nos chamando muito mais e que nós estamos muito mais preocupados em ser elogiado, aplaudido, ter méritos diante do mundo, a gente ainda está tão preocupado em acumular as coisas aqui, apesar de saber que vai deixar todas aqui, tudo vai ficar. Então quando ela perceber que a gente está sendo seduzido, esquecendo das coisas de Deus, que ela chegue no nosso ouvido, sabe? Com aquele jeitinho dela manso, né? E puxe a orelha, mas daquele jeito delicado dela. E fala, não se esqueça, não se esqueça, que o tempo que você está trabalhando não é seu. Esse tempo que Ele te deu não te pertence.